Eu acho que a gente pode ir começando, né? Ô, Bruno, eu vou gravar aqui esse nosso bate-papo para que depois eles possam ver novamente, tirar alguma dúvida, tá bom? Pode ser? Pode sim, por mim, sem problema nenhum. Tá ótimo, então. Então, queridos, boa tarde. É, a chamada aí de hoje estava lá, Covid-19, natureza e cultura, mas hoje eu tive a alegria estou muito alegre, né, de ter aqui como um professor parceiro, convidado, o professor Bruno Gomes. Ele é professor de farmácia, ele vai fazer a apresentação dele. Mas, de tudo, é um ser humano extraordinário, extremamente competente, disponibilizou o tempo dele para estar aqui conosco. Eu disponibilizei para vocês aí, acho que por meio da Muriel, pedi para colocar lá uma webconferência que ele estava dando. Ele já fez várias webs, é uma pessoa que está por dentro do assunto. E aí, atendendo ao pedido de vocês, ele veio aqui para conversar com a gente. Fala, Camila. Pega o microfone, meu amor. Camila? Microfone está habilitado para vocês? Ah, saiu. Então, quando voltar a pergunta. Olha só. Então, vou deixar o professor Bruno fazer a apresentação dele. E hoje ele vai fazer uma explanação sobre o Covid. E aí vocês fiquem à vontade para perguntar. Vamos ordenar assim a apresentação. Levanta a mãozinha, aí espera um pouquinho, ele dá a palavra aí para vocês, tá bom? Então, Bruno, muito obrigada por você estar conosco. Fica aí a palavra agora para você, tá bem? Tá bom. Pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem, estejam em casa e tomando todos os cuidados possíveis. Deixa eu botar a minha imagem aqui para vocês verem quem sou eu. Tá meio escuro, mas vou colocar assim mesmo, vai aparecer pequenininho. Então, boa tarde para todos. Espero que todos estejam em casa bem, tomando todos os cuidados possíveis relacionados a esse problema que a gente está passando. O mundo ele passa por momentos assim de uma maneira constante. Existem, na verdade, ciclos, né, que a gente fala de situações críticas no mundo. O último que a gente teve um grande índice de mortes foi em 1918 com a gripe espanhola. E de lá para cá a gente tem alguns outros pequenos surtos e não um dessa dimensão como o do Covid-19, né? Na verdade, o Covid-19 é o nome da doença, né? A patologia é o SARS-CoV-2, né? Na verdade, o vírus é o SARS-CoV-2. Tá? Ele seria o vírus envolvido diretamente aí com o processo, tá, de desenvolvimento dessa doença. Vocês ficam à vontade aí para qualquer momento levantar a mão, tá? E tá falando aí comigo. Vou falar só um pouquinho do que eu faço, resumidamente, né? Para também não tomar muito tempo. Eu sou farmacêutico, eu sou formado aí pela Unigran Rio, né? Eu estou formado pela Unigran Rio em farmácia já tem uns 15 anos, eu acho. Foi 2005, 14 anos agora, 15 anos faz agora em dezembro, final do ano. E desse tempo que eu saí da Unigran Rio, eu trabalhei em pelo menos uns 5 anos, mais uns 5 anos em hospital. E do tempo que eu fiquei trabalhando em drogaria e hospital, eu acabei fazendo também mestrado e doutorado. O foco do meu mestrado e doutorado foi em cima de farmacologia, né? Então, obviamente, em cima do que a professora Ale já falou, que eu trabalho com o pessoal de farmácia, trabalho com outros cursos também. Eu sou professor, hoje eu só sou professor, né? E professor de farmacologia e de várias outras disciplinas, toxicologia e biologia celular. São várias disciplinas que eu acabo permeando, tá?
E eu sou professor de vários cursos, sou professor da farmácia, de odontologia, né? Vocês têm uma disciplina, acho que no terceiro período de vocês, que é farmacologia básica. E eu sempre estou ministrando essa disciplina, né? Esse semestre eu até estou ministrando essa disciplina também. Eu e o professor Jonathan estamos dividindo aí um pouquinho do quantitativo de alunos que a gente tem. Eu dou aula mais na farmácia, né, que tem uma carga grande na farmácia, mas eu estou sempre permeando por vários cursos. Biomedicina, odontologia, fisioterapia, educação física, todos os cursos da saúde, eu acho que medicina não, mas todos da área de saúde eu estou sempre permeando, tá? E como a professora Leila fala, eu tento fazer o máximo para o aluno, tentar deixar o máximo de claro para o aluno, porque todas as disciplinas para vocês são novidade, então a gente tem que tentar fazer essa interface, né? E aí, com isso, acaba conquistando uma grande parcela dos alunos. Como a professora Leila falou que sou um ser humano excelente, é porque os alunos gostam bastante, porque além da aula, eu tento transformar o conteúdo numa coisa agradável e também de deixar um ambiente agradável para o aluno. Eu acho que isso facilita bastante o aprendizado. Eu tenho uma frase, né, que eu sempre sigo, e aí isso responde bastante o que a professora Leila fez em relação ao pedido dela, né, de que eu sempre ajudo as pessoas sem querer nada em troca. Então, nesse momento que a gente está de solidariedade, a gente tem que ser uma pessoa bem realmente solidária e pensar no outro. O mundo está desse jeito e acho que essa fotinha que está passando para vocês aí reflete bastante isso, né? A Terra está sofrendo, nós estamos sofrendo, como isso acontece de uma maneira cíclica. Deixa eu tentar falar um pouquinho, né, de todo o panorama que eu tenho acompanhado há algum tempo, desde o início desse problema do Covid, né, há uns 2 meses, assim, posso dizer, direto. Eu estou fazendo uma coletânea enorme de artigos científicos e de informações relacionadas ao SARS-CoV, né? Leila, eu vou te pedir até um favor, se eu posso colocar aqui um pedaço aqui da minha conferência que mostra os meus contatos. O Bruno, você pode colocar o que você quiser da maneira como isso, pronto, fica à Tá, vontade, isso. tá? Porque aqui tá bem englobado todos os meus contatos, tá? Então, quem quiser, porventura, aí me procurar no Facebook, no Instagram, um canal que eu criei, já deve ter uma semana que eu criei esse canal, e eu tento compilar algumas lives que eu faço com alguns professores e profissionais importantes, que têm conhecimento realmente científico e vão trazer verdade. E tem 4 lives ali salvas, eu já fiz umas 6. Ontem, como a professora Leila, perdão, falou, eu participei de uma webconferência feita pela Unigran Rio e vários outros professores também. E aí eu acabei falando bastante sobre a ideia de perspectiva futura de tratamento, né? Esse foi o foco do que eu falei, mas outros professores falaram outras coisas. Eu estou na iminência de pegar essa webconferência, tá, Leila? E aí, assim que eu pegar, eu vou colocar no meu canal do YouTube. Então, quem quiser lá assistir, segue lá, se inscreve, pode se inscrever nas redes sociais, elas são todas abertas, tá? Eu estou sempre passando se eu não estou passando uma mensagem relacionada à área científica, eu estou passando uma mensagem relacionada à vida e bem-estar, né? Então, sempre falando algumas mensagens positivas e coisas que a gente passa no cotidiano que a gente às vezes não pensa. Então, eu tento trazer só coisas boas, né? E não ficar trazendo um monte de notícias, né, que não são tão agradáveis, tá? Mas tá aí nas redes sociais, quem tiver o interesse pode me procurar. Eu vou falar um monte de coisa aqui. Se eu não conseguir tirar a dúvida de todo mundo, vocês podem me procurar e perguntar por aí, que eu estou sempre disponível para poder estar respondendo. Às vezes eu demoro um pouquinho, tá? Mas eu estou sempre disponível para poder estar respondendo certamente a todo mundo, tá bom? Então eu vou tirar aqui para não ficar poluído e vou colocar de novo o seu negocinho aqui. Vou ler lá rapidinho. Isso, é esse aqui. Tá, no final, depois, quem quiser, a professora Leila tem meus contatos também, pode estar passando. Vamos lá. Eu vou trazer algumas informações em cima do que eu sei
tá? E de que algumas pessoas eu converso. Então, essa contaminação pelo Covid, perdão, SARS-CoV, né? A doença Covid, ela acontece. Acho que a maioria das informações que vocês viram tem realmente veracidade, tá? Que acontece pelo ar, né? Você acaba exalando, né? Gotículas de saliva, né? Gotículas que ficam flutuando no ar durante algum tempo. Isso você faz naturalmente e o vírus ele acaba sobrevivendo aí nessas gotículas por algum tempo, né? Alguns estudos falam que ele acaba sobrevivendo e fica no ar, né? Flutuando em torno de 3 horas. Então, acaba que uma pessoa tosse ou dá um espirro, aparentemente ele fica ali ou permanece no ambiente em torno de 3 horas. Isso seria mais ou menos um perfil para entendermos, né, como acontece a contaminação. Outra coisa que a gente tem de contaminação é que essas gotículas podem ficar em, em algumas superfícies, tá? Isso mesmo, Gabriel. Se espirra ali dentro, ele fica ali dentro algum tempo. E principalmente se o elevador ele for de metal, que parece que fica quase 24 horas na superfície metálica. Se eu não me engano, em madeira são umas 3 a 5 horas. A superfície plástica é o pior, né? Que ele só fica acho que 2 horas. Essas gotículas com esse vírus, ele fica em algumas superfícies algumas horas. Então, assim, ele permanece no ambiente, tanto no ar quanto na superfície. E como ocorre aí a contaminação? O indivíduo ele vai estar inalando essas gotículas no ar, ou vai estar encostando em alguma superfície, passando na região da face, né? Existem estudos que falam que pelo menos a gente toca a face em torno de 5.000 vezes no dia. É uma coisa que a gente não percebe, mas em média dá 5.000 vezes por dia. Então imagina quantas vezes você pode estar entrando em contato com esse vírus e colocando a mão no seu rosto. Daí já todas aquelas medidas de evitar a contaminação. A mais conhecida é o uso da máscara, não é isso? E aí depois eu vou falar um pouco da máscara. E a outra seria o contato através das mãos. As pessoas falam bastante contato através das mãos. Por quê? Você vai entrar em contato com uma superfície e vai colocar a mão na boca, no olho, no nariz e vai contaminar. Por isso a necessidade de fazer uma higienização da mão, né, com frequência. Obviamente, vamos lá, vamos deixar bem claro. Se você está dentro de casa, não sai, ninguém sai, você não precisa ficar lavando a mão de hora em hora. A higiene da mão ela já é uma coisa que deveria ser necessária sem coronavírus. Tá? Então a gente precisa fazer higienização de mão, de face, normalmente. Agora, se você está em casa, realmente você não vai fazer essa higienização a todo momento. Você vai fazer higienização com alguma frequência. Tá? Agora, algumas pessoas, né, que vão à rua, aí sim elas têm a necessidade de estar fazendo a higienização. Tá bom? Então aí, e nesse caso, né, se você for à rua, você voltando, você vai fazer a higienização da sua mão e, se puder, a higienização da face também. Se alguma coisa tiver na face. Primeiro da mão, depois da face. Tá? Uma outra coisa que também é interessante. Uma outra coisa que também é interessante. Que tinha perguntado alguma coisa ali. Uma outra coisa que também é interessante é a gente fazer a retirada da nossa vestimenta. Tá? Logo assim que entrar na casa. Se for possível, né, separar uma área limpa. Separa uma área limpa, tenta deixar calçados fora de casa, separa essa área limpa para você retirar a vestimenta e colocar para ser lavado, e imediatamente assim que entrar, se você for à rua, tomar um banho. Aí você faz uma higienização completa. Isso diminui bastante se você possivelmente entrou em contato, contaminar alguém que mora junto com você. Outra coisa, não adianta as pessoas saírem à rua, colocar máscara, colocar luva e não saber fazer o manuseio, tá? Então a luva ela deve ser colocada para situações em que você possa entrar em contato com superfície. Mas se você for à rua com luva e ficar toda hora, pega o celular, bota no ouvido, faz alguma coisa, mexe, você está se contaminando também. Então não adianta colocar a luva se não tiver os cuidados de manuseio, tá?
É interessante também você fazer a higienização do celular e de qualquer outra região que você entre em contato bastante se você for à rua. Tá? Então, são só alguns cuidados, não é para vocês ficarem paranoicos também, mas são cuidados que já deveríamos estar fazendo desde sempre e a gente acaba não fazendo. Vamos falar um pouco da máscara aqui rapidinho. A máscara, né, ela é interessante porque ela é uma barreira física, então ela acaba evitando o contato direto. Bruno tem diversas máscaras. Tem. A gente tem a máscara mais conhecida, que é aquela branca cirúrgica, né? Então a gente vai colocar ela na orelha e vai evitar entrar em contato com a região que está na nossa face. Então, você pega, coloca na orelha, com a outra coloca na orelha, pega a parte de cima e prende no nariz, você está com a sua máscara presa, tá? Não é para deixar a máscara pendurada, não é para deixar a máscara no queixo, não é para deixar o nariz à mostra, não é nada disso. Vocês têm que chegar, tampar e não mexer mais na máscara. Por quê? Você respira. Então, se qualquer partícula entra em contato com a máscara e você toda hora vai lá e ajeita a máscara, você vai entrar em contato com aquilo ali de alguma maneira que você se contaminou. Então, a máscara é para ser colocada na região da face e não ser retirada. Tá? Máscara dura quanto tempo? Então, tem uma média aí pelo menos de 2 a 3 horas. Por quê? Você começa a respirar e liberar gotículas e ela fica molhada. Tanto para a máscara, essa cirúrgica dura um pouco mais, mas a máscara caseira, que geralmente as pessoas estão fazendo agora. Há aquelas máscaras mais, vamos dizer assim, eficientes, como a N95, elas são para situações especiais, tá, gente? Eu vi muita gente usando a N95, que é aquela que parece um bico de pato, assim, para quem não conhece. E não é para ser utilizado porque isso são para situações especiais, situações onde estamos entrando em contato com pessoas infectadas como profissionais de saúde. E muitas pessoas compraram e ficaram utilizando e utilizam essas máscaras na rua. Eu vi, por exemplo, né, ontem eu passando na rua, parei no sinal, estava um senhor conversando com outro, e toda vez que um ia falar, ele puxava a máscara para falar, depois ele botava a máscara de volta. Ou seja, não sabia fazer o manuseio correto do equipamento de proteção individual, que é a máscara. Tá? Sobre a doença lá, ela tem uma característica bem importante de causar uma síndrome de angústia respiratória, ou seja, o paciente tem muita falta de ar. A sintomatologia dela toda evolui em alguns sintomas que são bem parecidos com outras patologias, né? Tem febre, algumas pessoas têm diarreia, mas a falta de ar é a principal característica dessa doença. Esse vírus, após você demora em torno de 5 dias, 3 dias para iniciar os sintomas, tá? E se você conseguir fazer a cura, você vai em 2 semanas já ter a cura completa. Porém, em alguns casos, os pacientes evoluem para sintomas mais graves, tá? Como insuficiência respiratória, que é o mais grave e o mais preocupante. E aí, por que respirar é importante, né? Você precisa de oxigênio, o oxigênio ele gera energia, e energia o seu corpo precisa para funcionar. Então, se você não respira, você não tem energia. Então, seus órgãos não funcionam direito. A gente acaba entrando em colapso e o paciente vem a óbito. Esse vírus ele tem vários mecanismos de penetração, tá? E o alvo dele é numa proteína que tem em várias células, tá? Que é o receptor de angiotensina 2. Ele vai se ligar nesse alvo e vai entrar na célula e vai usar todo o material maquinário enzimático da célula para se reproduzir, tá? E aí alguns medicamentos têm eficácia nessas etapas aí, tá? O que aconteceu bastante? Proteína é o receptor de angiotensina 2, tá? Receptor de angiotensina 2, Igor. Tem uma figura aqui até que eu coloquei na apresentação, tá? Que tem bastante informação. Eu vou tentar filtrar para vocês aqui. Já vou chegar nela agora aí. Ó. Eu vou tentar filtrar aqui para vocês. Acho que com a apresentação eu consigo falar bastante sobre o tratamento, tá? Vocês podem fazer perguntas, tá, gente? A minha palestra foi esse tema aqui, tá? Opa, deixa eu só voltar. Foi nesse evento aqui, ó, que a professora Leila falou, uma mesa redonda ontem com esses professores. Eu fui o primeiro. E eu falei sobre estratégias exploradas. Por que estratégia explorada? A gente não tem um tratamento, gente, tá? Preconizado. Tudo é empírico.
Ou seja, estamos aprendendo agora. E aí entra essa história que alguém comentou, não vi, sobre a cloroquina, tá? Que foi um medicamento que gerou um transtorno muito grande de venda dela, tá? Então, deixa eu só botar aqui. Aqui seria mais ou menos, né, uma figura. Eu peguei esse artigo, né, do JAMA, né, que é uma revista bem conceituada, e ele mostra, vou tentar rabiscar aqui para vocês entenderem. Está aqui o vírus, né, o SARS-CoV-2, e está aqui o receptor que eu falei, ó, Igor. ACE2, é receptor de angiotensina 2, tá bom? E se vocês olharem, nesse momento aqui, o vírus ele se conecta com esse receptor para poder penetrar, tá? Obviamente, essa figura ela traz várias outras informações que são medicações. Cada caixinha dessa aí, que tem uma coisa escrita de azul, seriam substâncias que poderiam estar atuando em alguma etapa aí do vírus. E aí tentar reduzir a quantidade de substâncias virais, né, ou de partículas virais, diminuindo, né, os sintomas. Vocês têm alguma pergunta? Pode fazer. Que eu estou falando e ninguém está falando nada. Eu só queria entender se está tudo caminhando legal. Todo mundo está me ouvindo, está tudo certo. Alguém tem alguma pergunta? Não? Posso caminhar? Beleza. Tudo certo? Não. Beleza, vamos lá. Tá, show de bola. Então, esse vírus ele penetra, ele gera diversas alterações, né, nas células e nessas alterações gerando um processo inflamatório. E qual o problema do processo inflamatório? Esse processo inflamatório, que geralmente acontece no parênquima pulmonar, né, na região de tecido pulmonar, ele gera essa angústia respiratória onde o paciente sente falta de ar. Saiu até um estudo essa semana passada falando que esse vírus poderia estar alterando o transporte de oxigênio da hemoglobina. Tá? Isso aí foi um artigo só que falou sobre isso, e as pessoas começaram a publicar como fisiopatogenia do vírus. Cara, é muito complicado a gente afirmar que um artigo mostrando uma coisa in vitro, né, nem em vivo, possa ser levado como a ferro e fogo. Então, ele gera essa síndrome de angústia respiratória, por isso que tem uma corrida muito grande, vocês devem ver na televisão, todo mundo falando de respirador, respirador, respirador. Tá? O respirador ele é uma assistência ventilatória que a gente faz no paciente para ele conseguir respirar, porque a angústia respiratória é tão grande que ele sente falta de ar. Então, o respirador é um aparelho que ajuda o paciente a respirar melhor. Tá? Vamos lá. Tá, fisiopatogenia. Então, gera todos esses sintomas onde o paciente pode entrar em colapso por falta, né, de oxigênio, falta de energia, e o paciente vem a óbito. Existem alguns pacientes que são mais complicados de entrar em contato com esse vírus, né? Saíram também, são tudo estudos, tá, gente? Que saem, e esses estudos mostram que pacientes que são hipertensos têm mais problema, pacientes diabéticos também têm um grande problema de se contaminar mais com vírus. É bem fácil de entender isso, porque os pacientes que são hipertensos e que são diabéticos, eles têm esse receptor aqui, que é o receptor de entrada do vírus, em maior quantidade do que uma pessoa que não é hipertensa e diabética. Por isso também vocês devem estar vendo na televisão algo do tipo, hipertenso e diabético, tem que tomar cuidado, e é verdade. Eles têm uma produção excessiva, né, pela condição da patologia que eles já têm, né, de uma quantidade maior desse tipo de receptor, e isso aumenta a quantidade de vírus que pode estar penetrando numa célula. Outro problema que a gente tem são os pacientes com problema respiratório. Deixa eu ver a pergunta aqui. Eu vi um médico em São Paulo falando que o pulmão fica oco. Oco é meio complicado. Mas acho que ele tentou dizer que realmente o paciente não consegue fazer troca gasosa, né? E aí sim, tem essa falta de ar. É por causa do processo inflamatório. Ele deve ter falado oco, que na ausculta, né, faz um barulho diferente durante o processo inflamatório. Então é por isso que deve ter falado oco, tá? Mas é por causa do processo inflamatório mesmo da doença que tem essa falta de ar e gera todos os problemas, tá? É verdade, Patrícia, esse é um artigo, eu até passei para um professor de radiologia, que a radiografia do pulmão ela fica toda manchada, tá? E realmente isso é verdade, o pulmão fica marcado e tem alguns problemas em relação a isso, né?
Quando a gente gera um processo inflamatório crônico no pulmão, muitas das vezes o tecido alveolar ele não é recuperado. Isso gera uma reposição de tecido com tecido fibroso. Isso complica o paciente, né? Gera uma necrose e aí a gente tenta recuperar o tecido, tá? Gera uma necrose sim devido ao processo inflamatório, mas aí na tentativa de recuperar o tecido não consegue ser recuperado por causa da doença se persistir. E aí a gente coloca um tecido que é chamado de tecido fibroso. Esse tecido fibroso é um tecido temporário. Só que se ele é mantido, aquela região ela perde sua função. E aí o paciente começa a ter problemas respiratórios que podem chegar a vir crônicos. Não estou falando que vai causar isso, tá, gente? Estou falando um pouco sobre as patogenias de alteração pulmonar. Não sei se o SARS-CoV vai fazer isso, tá bom? Vamos lá. Também teve um artigo que eu consegui achar essa informação mesmo, Gabriela, que pacientes que são obesos, tá? Isso foi um artigo mostrando lá na região em foi em Massachusetts, não, foi, qual o nome da cidade? Esqueci agora. Foi lá numa região americana, onde os pacientes que eram obesos, né, eram mais suscetíveis. Vamos lá, paciente obeso já tem alteração de respiração e tem alteração cardíaca. Tá? Então, a maioria dos pacientes que são obesos já tem alguma predisposição de ser hipertenso ou predisposição de ser diabético. Então, certamente, um nível um pouquinho maior do que uma pessoa normal daqueles receptores. Tá? E deve explicar um pouquinho essa relação de ser mais conectados. Então, não sei, Gabriel, não posso te afirmar isso porque a gente tem que continuar acompanhando as pessoas, tá? Se elas vão ter sequelas daqui para frente. Então, quem teve, ficou curado, isso é um acompanhamento para daqui meses para frente, como é que essas pessoas vão responder. Então, eu não posso te afirmar, não. Tá? Estou só sugerindo porque outras doenças inflamatórias pulmonares geram doenças crônicas. Por exemplo, o paciente com asma ele pode evoluir para uma DPOC. Tá? Então, aí, isso tem uma relação direta e talvez o processo inflamatório do SARS-CoV-2 pode causar isso também. Estou sugerindo, não estou afirmando. O Pedro perguntou pessoas que têm hipertensão. Qualquer tipo, tá, Pedro? Eu vou falar já de DP aqui rapidinho, tá? Só para vocês não ficarem perdidos. Vou falar disso aí também, Ana. Respondo a todos vocês. Deixa eu responder lá ao Pedro. Então, pessoas que têm hipertensão, Pedro, que eu falei, hipertensão controlada ou não. Qualquer tipo de paciente, controlado ou não, eles teriam isso devido aos artigos e os dados estatísticos, tá? Uma chance maior de se contaminar, tá? E aí, se contaminando por ter mais receptores, o vírus entraria em maior quantidade e poderia estar fazendo a doença com uma gravidade um pouco maior, tá? DPOC é uma doença pulmonar onde a gente tem a perda dos alvéolos, tá? A gente vai perdendo ao longo do tempo os alvéolos, porque esse tecido fibroso, tá? Ele perde os alvéolos, então a gente tem dificuldade de troca gasosa. E aí o paciente ele tem falta de ar constantemente. Entendeu, DPOC, Mariana? Ana falou, tá, isso já sim, tá, Ana? Esses são alguns dos sintomas. É porque DPOC é uma coisa muito grande. Vamos pensar assim, tentar te explicar. Você tem uma peneira como se fosse o teu alvéolo, tá? Uma peneira. E aí, quando você pega essa peneira e metade dessa peneira você bota uma tela, a peneira não consegue mais peneirar em tudo, ela só vai peneirar na metade. Então, seria mais ou menos aí em relação à troca gasosa. Você só conseguiria fazer a troca gasosa, o paciente só iria conseguir captar oxigênio em uma menor quantidade do que o normal. Então, isso faz com que ele fique cansado constantemente e com falta de ar constantemente. Respondi agora? Sim, ela é progressiva, tá, Mariana? Ela é progressiva, ela vai aumentando, tá? Os alvéolos, ela é irreversível. Perdeu, não retorna os alvéolos, tá? A região que ficou fibrosa. Perda de paladar e olfato, sim, também são sintomas, tá? É uma diversidade de sintomas, né? E febre, tem a perda do paladar do olfato, tem náusea, tem vômito, diarreia, cansaço, falta de ar, são todos sintomas bem característicos. Não quer dizer que todo mundo sinta tudo, tá, gente? Pode falar, Mariana.
Ô, Mariana, pega o microfone e faz a sua pergunta. Ah, já fez? Tudo bem. Não, eu já entendi eu entendi aqui. Então, indicado é uma terapia, porque fazer transplante de pulmão é meio complicado. É uma cirurgia de grande risco. E a gente tem uma população muito grande de pacientes com DPOC. Mas é uma alternativa, mas não é viável, tá? Devido ao risco. Ô, Bruno, só uma entradinha aqui, Vamos lá. por favor. Oi. Ô, Mariana, minha irmã tem DPOC e ela utiliza um remédio diariamente para fazer o controle dessa doença que ela apresenta. Então, é exatamente isso aí que o professor Bruno falou, tá certo? Ela se cuida, ela faz o uso de medicamento, mas a gente já sabe que isso é uma doença que é progressiva, mas que o Bruno pode falar até melhor, que o uso de medicamento pode facilitar ou retardar essa progressão da doença, tá bem? E aí, se você depois tiver mais dúvidas sobre DPOC, de repente eu te dou o contato do professor Bruno para você conversar com ele, porque, claro, as perguntas todas são bem-vindas, mas é para a gente poder voltar aqui para o nosso Covid, tá bem? Agora, se você tiver alguma pergunta ainda sobre DPOC que esteja relacionada aqui ao Covid, você fica à vontade para falar, tá bom, linda? Acho que você já respondeu ela aí. Ela falou de terapia, se é irreversível, terapia para aliviar sintomas. É isso aí mesmo. Não tem como, é isso aí. Vou responder a Camila aqui. Carga de contaminação de superfície é menor? Nem sempre, né? Porque, por exemplo, se eu tiver no elevador, espirrei na parede do elevador, tem uma carga viral grande. Então, assim, certamente, se você parar para pensar, é menor, tá? Mas tem carga viral. A quantidade de carga viral, se entrar, ela vai acessar uma célula e vai se multiplicar, tá? Vou falar um pouco sobre a ideia de perspectiva de tratamento, tá, gente? Que eu acho que todo mundo deve estar querendo saber. Já foi sim. Já foi comprovado já sim. Essa perda de paladar é o fato. Alguns pacientes falam sobre isso. Tá? Acho que eu respondi lá sim, leitor. Que tem a perda de olfato e paladar, já está comprovado sim. Alguns pacientes têm. Tá. Vamos lá falar um pouquinho do tratamento aqui, só para a gente entender. Aliás, vamos lá. Perspectiva de tratamento, né? Que não tem o tratamento. A cloroquina e a hidroxicloroquina, elas vieram sendo faladas, né, como as salvadoras, mas são duas substâncias que já são utilizadas clinicamente há muito tempo e elas são exaustivamente utilizadas para tratamento de malária, tá? Que é uma parasitose, e no tratamento de pessoas que têm artrite e têm lúpus, que são doenças inflamatórias. E aí a cloroquina e a hidroxicloroquina têm uso clínico e têm eficácia nessas doenças. Várias medicações, como a cloroquina e a hidroxicloroquina, têm um efeito pré-determinado, mas elas também têm alguns efeitos fora do que é pré-determinado. Esses efeitos fora são chamados de efeitos off-label, tá? E algumas substâncias podem fazer isso. A cloroquina e a hidroxicloroquina, eles estão descobrindo esse efeito off-label como um efeito novo dela. Ela estaria atuando pelo menos em 3 lugares, tá? Impedindo tanto a entrada do vírus, impedindo a replicação do vírus e impedindo a saída do vírus. Seria a ideia de onde a cloroquina e a hidroxicloroquina estariam sendo atuando. Com isso, vou responder você agora, Gabriel. Alguns países, né, criaram protocolos de uso. Então, algumas pessoas já estão fazendo uso disso. Porém, esse protocolo ele é somente aplicado em pacientes que são graves e gravíssimos. O que isso quer dizer? Ah, eu estou com falta de ar em casa, não estou com febre nem nada, vou tomar cloroquina. Você tomar cloroquina, você pode, se você tiver com SARS-CoV, se você tiver, você pode ali ajudar, tá? Porém, a quantidade de efeitos colaterais que a cloroquina tem são imensos, tá? O mais complicado é quando a gente tem a arritmia, tá? Então ela causa arritmia,
causa dores musculares, causa perda de acuidade visual, você vai perdendo visão progressivamente, tá? Você perde a audição progressivamente. Então, o uso prolongado poderia vir a causar isso, tá? Que é uma coisa que não está no protocolo. Mas é um risco que todo mundo corre, tomando pouco tempo ou muito tempo. Daí, o principal problema, tá? Em relação ao uso da cloroquina. As pessoas acabaram comprando para tentar usando em casa, né, e prevenir, mas ela não previne, porque a gente não sabe como a pessoa se contaminou, tá? Então já estão sendo testadas sim, existem alguns protocolos e o Ministério da Saúde tem um protocolo, tá bom? Efeito off-label, Mariana, eu falei antes, acho que você talvez não deve ter escutado, mas vamos lá. Por exemplo, a gente tem um medicamento que é para dor. O efeito dele direcionado é para dor. Porém, além dele ser para dor, ele acaba também matando uma bactéria. Te dando um exemplo. Esse matar uma bactéria é esse efeito off-label, fora do que é projetado. Entendeu? Tá, vamos lá então. Aí, além da cloroquina e hidroxicloroquina, surgiu um outro medicamento, a ivermectina, tá? Que é um vermífugo, utilizado em animais e humanos também, e para parasitose, né? E aí acaba que tem, acho que um artigo falando sobre a ivermectina atuando ali em alguma etapa, que eu não estou me recordando agora da ivermectina, só foi um artigo da replicação viral, tá? Patrícia, parece que o seu microfone está ligado aí, ó. Acho que agora ela vai desligar. Beleza, beleza. E aí tem outros medicamentos, né, substâncias que já são utilizadas clinicamente, tá? E aí estão se colocando como uso, tá? Por exemplo, aquelas substâncias marcadas aqui em cima são medicamentos extremamente caros, né? O tocilizumab, o sarilizumab são anticorpos monoclonais, tá? Eu tenho esses artigos, alguns artigos eu tenho, tá? Eu tenho bastante artigo, Gabriel. Depois, se você quiser, você me chama para algum dos meus contatos que eu te passo, tá bom? O lopinavir também, que é o lopinavir, darunavir, o ribavirina e o favinaprir, perdão, favipiravir, piravir, né? São medicamentos que já são utilizados clinicamente para tratamento de pacientes que têm AIDS, né? Tem o vírus HIV. Tanto o lopinavir, quanto o ritonavir, quanto o favipiravir são já utilizados. O remdesivir, perdão, é um medicamento que ele ainda está em aprovação, ele já está quase para sair e ele tem grande resposta contra pacientes que têm Covid, né? Tem um estudo que mostra que ele é melhor do que o lopinavir e o ritonavir juntos. Então ele seria um cara aí que estaria mais na crista da onda do que estão falando para poder estar ser utilizado. Mas ele ainda nem foi aprovado, tá? Deixa eu responder a Luísa aqui. Luísa, essa tua resposta aí, eu acho que é a mesma dúvida que eu tenho. Eu não sei quando vai se normalizar. Por quê? Vários fatores entram em questão. Esse vírus ele transmite pelo ar, pelo contato. Então as pessoas têm que, a princípio, evitar e fazer restrição de contato. Então, as medidas já estão sendo tomadas, as autoridades de saúde pública já estão fazendo isso e estão tentando fazer o máximo para que isso passe rápido. Para você ter noção, e aí eu não posso seguir o que aconteceu com outros países, né? Porque vai depender das medidas que a gente tomar aqui. Em alguns países isso demorou 2 a 3 meses, tá? Tem país que durou menos, tem país que durou mais, dependendo das medidas. Por exemplo, Israel, acho que durou nem um mês. Já tem lá e nem se propagou direito. Nova Zelândia, acho que também, mas são países bem pequenos, né? Na Coreia foi rápido, eles tiveram uma estratégia diferente da gente. Então, assim, não tem como te afirmar quando que vai acabar. Por exemplo, na China ainda tem gente lá se contaminando de quem vem de outros países. Então, não acabou ainda na China. Acabou a contaminação dentro da China, mas a externa ainda existe. Tá? Então, não tem como te afirmar e falar se tem o risco de voltar forte. Então, a gente não tem como afirmar nada. Tá, beleza. Então,
medicamento que surgiu essa semana, tá? E aí, eu vou até botar ele aqui, para vocês verem. Vou só passar. Esse aqui foi um dos artigos que eu peguei para dar sobre isso, tá vendo? Ó? Esse aqui, ó, da cloroquina e hidroxicloroquina. E mostra até, o artigo é legal, que ele mostra aqui o mecanismo, né, da onde mexe. Mexe aqui na entrada, mexe dentro da célula, tá vendo aqui? Mexe fora da célula, também mexe aqui na parte de ativação do sistema imunológico. Seria a ideia da cloroquina e hidroxicloroquina. Deixa eu só achar o que eu quero falar. Aqui o do Remdesivir, tá vendo? Em paciente foi bem legal, ó. Teve uma melhora de 68% dos pacientes, o Remdesivir. Foi um dos estudos que eu achei. Esse foi o mais importante. Ah, esse aqui. Beleza. Esse aqui é um medicamento, gente, que o nitazoxanida, ele é um medicamento que está assim, como novo candidato, ou seja, novamente uma tentativa de salvação que estão tentando achar para isso. O que essa substância faz? Nitazoxanida, ele tem um nome comercial que todo mundo conhece. Anita, é um antiparasitário, tá? Só que ele atua com aquele vírus ali, ó, que é um outro coronavírus, que é o MERS. Então ele tem muita eficácia no MERS e alguns estudos ainda estão saindo da nitazoxanida com o SARS. Então, assim, ele tem uma resposta muito boa mesmo com o MERS-CoV, que é um coronavírus, que não é igual ao que está com problema. E se suspeita que com a SARS-CoV seria a mesma coisa. Então, as pessoas já estão começando a criar toda uma história relacionada ao Anita, né? O nitazoxanida. Não é à toa que o governo, dessa vez, se precaveu. Colocou esse medicamento como controlado para as pessoas não correrem e comprar na farmácia igual loucas fizeram com a hidroxicloroquina. Então, esse aí foi o medicamento que o ministro da tecnologia, acho que é a tecnologia, que é o Marcos Pontes, falou, tá? E provavelmente ele pode estar surgindo em algum protocolo, não surgiu ainda, tá? Então, antes que pergunte se tem algum protocolo dele, não surgiu, mas ainda está para surgir algum protocolo de tratamento. Então, deixa eu te responder em relação a isso. A nitazoxanida, ela também tem alguns efeitos colaterais, só que são mais brandos, né, do que a cloroquina. Então, a cloroquina ela ficou voltada para pacientes graves, por quê? Por causa dos sintomas bem complicados que ela pode estar causando, que são os efeitos colaterais, que são bem intensos, né, e bem com risco de morte. Então, ficou para paciente bem grave, por quê? Porque dentro do ambiente hospitalar, a gente teria um controle maior desse paciente. Se tivesse qualquer alteração fisiológica nesse paciente, a gente conseguiria ver mais rápido. Coisa que o paciente em casa, vamos supor que ele tomasse, complicasse e fosse a óbito em casa. Ninguém ia saber por quê, né? Então, por isso que ficou restrito ao ambiente hospitalar. A nitazoxanida não tem nada, só tem artigos e especulação. Eu não vi nenhum protocolo internacional usando ela. Tá? Eu já vi com hidroxicloroquina com azitromicina. Tá? E a azitromicina deveria ter um efeito aí off-label, olha o off-label aí, de redução do processo inflamatório e também iria ajudar em infecções oportunistas, né? Porque a síndrome da angústia respiratória deixa a pessoa muito debilitada. E aí ela poderia pegar outras doenças e a azitromicina estaria prevenindo aí essas doenças. Mas das medicações, né, que eu vejo, só tem os protocolos mesmo, tá? Dos antirretrovirais, como lopinavir, ritonavir, tem do oseltamivir, que é o Tamiflu, tá? Tem bastante gente prescrevendo Tamiflu, e da cloroquina e hidroxicloroquina. Então, esses são os medicamentos aí que eu vejo nos protocolos que existem no mundo, tá? Todas as outras substâncias que surgem são substâncias que estão fazendo testes em laboratório para saber se vai funcionar ou não, tá? Então, de antemão, o que a gente tem que fazer? A nossa parte. Acalmar as pessoas, acalmar principalmente as pessoas que são leigas, tá? Por isso que eu até tive a iniciativa de fazer várias lives lá pelo Instagram. Então, para trazer informação real, porque a gente está passando por um problema crítico de saúde
E os políticos e as mídias estão gerando conflito para saber quem manda mais. Então, a gente está acabando vivendo, né, um momento de uma doença e de uma disputa política de quem sabe mais, quem está certo, quem está errado, se é a mídia, se é o governo. E é assim, eu não estou aqui para entrar em nada relacionado à política, mas eu acho que política é política e saúde é saúde, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar ver o melhor para a saúde, independente de jogada política, né? A gente vê aí governador brigando com o presidente, prefeito, e cara, não é assim. A gente não resolve nada assim. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo está sofrendo igual. Então, acho que a gente tem que chegar e tratar isso realmente, Leila, como uma guerra, tá? A gente tem que tratar como uma guerra. E essa guerra da informação que está gerando um problema muito grande nas pessoas, esse pavor, esse medo. É para ter medo? Sim, como qualquer doença, tá? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu moro aqui, perto daqui de casa. Ontem, por exemplo, eu tava em Magé e tive que voltar para o Rio. Eu tive um compromisso. E na rua, um monte de gente, um monte de moleque na rua brincando, jogando bola, soltando pipa. E aí? A mãe tá de saco cheio que a criança está em casa, certamente, e mandou o moleque para rua. Um monte de comércio aberto, gente no bar tomando cerveja. E aí? Eu tô fazendo a minha parte. Mas muita gente não está fazendo a parte. E é isso, vou responder o que a Gabriela falou. A gente não tem dimensão. A gente não tem como dimensionar nada. Porque se você chegasse e a população toda respeitasse tudo, a gente poderia pensar em algum panorama. Mas não tem. Tá? A gente tem que ouvir as organizações de saúde mesmo. A gente tem que ouvir ciência, tá? E saúde. Os políticos, obviamente, tomam decisões que nos impactam. Mas quando a gente ouve os profissionais de saúde, que são os que estão diretamente envolvidos, e os cientistas que estão procurando e vendo isso, são as pessoas mais qualificadas para estar falando sobre isso. Tá? Não é à toa que tudo que eu falo é baseado em artigo científico. Tá? Então, isso, determinantes sociais é o principal problema desequilibrando a saúde. Isso aí. Tá? Então, não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Falei um monte de coisa aqui, já estou tentando lembrar o que tem mais para falar aqui. Eu acho que eu já falei quase assim, mais ou menos um panorama geral dessa pandemia. A gente não tem visão nenhuma. Eu acho que como outras pessoas que estão falando alguma coisa, que eu confio, né? Tem embasamento científico. Então a gente tem os artigos mostrando respostas. Essa palestra, por exemplo, só foi artigo, só coloquei artigo. Falei um monte de coisa, eu artigo. Então, a gente tem que se cuidar dos menos esclarecidos, passar a informação correta, cuidar de si e do próximo, tá? Principalmente as pessoas que são mais idosas, que já têm outras comorbidades, que é comorbidade, outras doenças, que se ficar mais uma agrava o estado dele de saúde. Por isso que os idosos são complicados e é um dos principais tipos de pessoas que eu vejo na rua, são os idosos. Parece que assim, as pessoas foram todo mundo para casa, os idosos, agora o mundo é nosso. E só tem idoso na rua. Veja, a maioria é idoso. E andando para lá e para cá, que acha que coloca uma máscara, que não está vendo ninguém morrer, que não conhece ninguém, e acha que é uma coisa que é besteira, que é coisa do presidente, coisa do governador, coisa de todo mundo, tá? E não é uma coisa de saúde. Eu acho que essas pessoas só vão entender mesmo quando alguém próximo falecer ou ficar bem mal e se curar, tá? Então acho que a gente tem que fazer o nosso papel, escutar a informação de quem fala a verdade. Eu parei de ver televisão porque é uma baboseira atrás da outra. Ficava nervoso de gente falando besteira, achando que se titulando, sou isso, sou aquilo, e complicado. Porém, vi outras pessoas falando muito bem. Por exemplo, anteontem, a presidente do Conselho Regional de Farmácia, que é minha amiga, é professora da Unigran Rio, tá? Ela falou em 3 jornais diferentes sobre os exames. Eu não falei dos exames. Esqueci de falar isso.
Já tô tomando muito tempo da sua aula, né, ô Leila? Não vou tomar mais, não. Vou falar dos exames aí. Eu vou deixar você Bruno, aí com essa galera. Bruno, não está tomando tempo, Oi. não. A gente pode, se não der, eu não estou preocupada em falar do exercício hoje, não. Eu estou preocupada que eles aproveitem você, porque você é o cara. Então, a gente está aqui para te Não, ouvir sou e cara, não. aprender com você. E não se preocupe, porque se não der para eu dar essa aula hoje, eu faço a aula na semana que vem, junto com a outra, como eu fiz em Caxias essa semana. São 2 aulas curtas, não são longas, e dá perfeitamente para fazer. Você vê aí a Beatriz falando, isso está ajudando a dar uma tranquilizada, porque o problema é a guerra de informações. Então, fique à vontade, por favor, tá? Não se Leila, prenda. isso aí, essa fala da Beatriz é uma fala que eu vejo em todas as lives que eu faço. E eu peço outros professores para estarem comigo, outros profissionais. E as pessoas todas falam assim, cara, quando esclarece, a gente entende. E aí, por isso que eu até coloquei essas lives no YouTube, que é uma plataforma mundial, para divulgar para todo mundo, para ver se essas pessoas acalmam, né? Porque muita gente fala tudo, oh, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. E quem se salvou? E quem curou? Né? Então a gente tem várias visões, né, dentro disso, onde a gente precisa, né, ter paciência para lidar com isso. E óbvio, o medo ele é geral. Eu tô com medo, né? Mas eu tenho que ir à rua, eu tenho que sair, eu tenho que fazer algumas coisas, porque eu tenho, por exemplo, eu já fiz compra para minha mãe, eu deixo lá na casa dela, então eu tenho que fazer as coisas para poder ajudar quem eu posso, né? E outras coisas para mim. Eu estou com um problema de logística, porque minha esposa ela trabalha em Magé e a gente mora no Rio. Então eu fico Magé, Rio toda hora, pagando pedágio, que não tem mais como cortar o pedágio porque tá fechado. Então eu não consigo entrar na cidade se eu não tiver um comprovante. Então, tem barreira sanitária. Então tudo isso gera transtorno em muitas pessoas. E obviamente, né, só falando uma coisa que pode acontecer, que está todo mundo veiculando aí o colapso da economia, isso é uma coisa que pode acontecer mesmo, tudo parado não gera dinheiro. Se não tem dinheiro, como é que as pessoas vão consumir, comprar as coisas, né? Então, isso é um problema, mas eu acho que quem vai decidir isso são as autoridades públicas, poder público com poder sanitário, eles vão achar alguma logística para ser feita, já até começou rodízio, isso são coisas que ajudam a gerar economia e geram também um perfil menor de contaminação, tá? Mas quem puder, não sai de casa, tá? Tenta ficar em casa e tomar os cuidados. Agora, você trabalha, cara, não tem jeito. A minha esposa, a enfermeira, trabalha num posto de saúde, ela atende gente o dia inteiro, então ela tem que trabalhar. Outros profissionais têm que trabalhar. Então, é complicado, não tem como. Tem pessoas, imagina, o motorista de ônibus nem trabalhar. Nenhum trabalho chegar no trabalho. Então, tem pessoas que precisam trabalhar. O, o, o policial militar, então, pô, são profissionais excelentes que estão fazendo um trabalho excelente, tá? Não só os profissionais de saúde, não é o médico só, o enfermeiro, o próprio dentista, né, o farmacêutico, o fisioterapeuta, mas também o pessoal de atendimento, que fica lá na parte administrativa, recebendo as pessoas que entram, o pessoal de serviços gerais, que são fundamentais na higienização, ajuda bastante na descontaminação. Então a gente tem uma gama, né? Pessoal de higiene pública, faz coleta seletiva de lixo. Então, essas pessoas têm que trabalhar. E aí não tem como. Então, quem puder ficar em casa, fica em casa. Pode falar, Lê. Isso é uma coisa bem interessante. Eu acho que esses profissionais que estão fazendo um trabalho que não inevitável, né, que não podem parar, esses profissionais deveriam ser bem assistidos, bem orientados, com palestras esclarecedoras, para que eles possam se proteger e também serem
multiplicadores de informações quando houver a necessidade. Então, você imagina num transporte de ônibus. Eu, por exemplo, sou usuária do transporte urbano, do ônibus. Você imagina a necessidade das pessoas que pegam ônibus e muitos passageiros entram nesse ônibus sem máscara, por exemplo, não é? Um espirro que ele der ali, se ele estiver contaminado, ele já contaminou aquele ambiente, o entorno dele, né? Nem só o espirro, tá, Leila? Se ele der um Mas bocejo, se ele tossir, bocejou, você respirando normalmente, você já joga gotículas de ar no ar, entendeu? Então, então, respirar a máscara, ela é uma barreira física, né, que mecânica, ajuda. né? Sim, Isso, é mecânico. E a gente é, precisa respeitar a distância, que é em torno de 1 metro, tá? sim. Então, Então, é é uma complicado, coisa né? importante. Pode falar, Bruno. Não, é só isso que é complicado mesmo, né? As pessoas não respeitam. Eu vi, por exemplo, ônibus sendo parado e tirando todas as pessoas que estavam em pé. Aí o ônibus foi embora, todo mundo sentado, e quem ficou em pé desceu e vai pegar outro ônibus se vier. Por quê? Não respeitaram. E aí o motorista vai fazer o quê? Tem Pois 10 é, querendo entrar. Ele vai fechar a porta, vai embora, o pessoal vai começar a quebrar o ônibus. Então ele pois deixa é. entrar. Aí a polícia Nesse para, caso, entendeu? A ele polícia tem o para apoio, né? Ele isso, tem ele o está tendo apoio apoio. policial. Mas eu acho, sim, que é importante. E no caso da odontologia, que você falou, eu mais cedo tive a oportunidade de escutar uma parte da palestra que o professor Rogério deu para a integrada, né, para o nono ano, para o nono período da odontologia, e os cirurgiões dentistas, nesse momento, os que trabalham e atuam, né, nos hospitais, eles só estão atuando em casos de emergência mesmo, né? Quando há uma emergência odontológica. Fora isso, não é para não atender mesmo. Seja no consultório privado, no hospital, não é para se fazer atendimento, né? Então, a odontologia ela está bem restrita. Espera aí, Gabriel, que eu vou te falar que eu acabei pensando na palestra de hoje e eu fotografei o slide do professor Rogério que ele colocou. Bruno, dá Coloca licença. aí. Coloca aí, eu vou tirar, você coloca aí. Não precisa tirar, não, eu vou ler, porque eu fotografei e entrei na aula. Então, eu vou Entendi. dizer aqui para eles: Tá bom. olha, a emergência são situações que vão potencializar o risco de morte, certo? Então, quando é que o cirurgião dentista entraria para fazer isso? Sangramentos não controlados, celulites ou infecções bacterianas difusas, com aumento de volume, né, que tenham o edema, de localização intraoral ou extraoral, com potencial risco de comprometimento de vias aéreas do paciente. Traumatismo envolvendo os ossos da face, com potencial comprometimento da via aérea do paciente, ok? Então, nesses casos só que o cirurgião dentista entraria para fazer o papel. O professor Rogério, ele vai ser professor de vocês no terceiro período, ele vai dar a parte de saúde bucal coletiva, mas ele é staff também no Lourenço Jorge. Então, ele, 2 vezes na semana, ele está indo cumprir o papel dele lá no hospital, mas ele deixou claro que muitos cirurgiões dentistas, muitos médicos que estão atuando nos hospitais estão contaminados e alguns até vindo a óbito. Então, é um caso muito sério, é o que o Bruno está falando aí. A gente precisa. Como que nós, cirurgiões dentistas, podemos ajudar? Podemos ajudar disseminando conhecimento correto.
falando adequadamente sobre as barreiras que... Sim, Muriel, eu vou colocar para vocês, sim. Eu vou falar com o Rogério e se ele me autorizar, eu ainda faço mais. Eu coloco a conferência inteira que ele deu, voltado para a odontologia para vocês, tá bem? Eu, terminando aqui, eu vou perguntar a ele, se ele me autorizar, eu coloco aqui na disciplina para vocês, tá bem? Então é isso, Bruno. Eu acho que o seu papel está sendo de extrema relevância, porque você está trazendo luz para esse assunto que está no meio dessa guerra de informações. E o Pedro fez uma pergunta muito legal também aqui, né? Onde que se pode buscar essas fontes confiáveis para se informar? Eu acho que uma fonte confiável é você, Bruno. Então, você depois bota de novo aqui as suas informações. E aí eu vou deixar a palavra de novo aqui com você, tá bom, meu querido? Tá bom, tá bom. Pedro, então, eu sou da área de saúde, cientista, né, cara? Então, sou cientista por escolha, né? Decidi fazer mestrado, doutorado e tento sempre fazer um experimento sempre que eu posso lá no laboratório, que o orientador abre as portas para mim. Eu acredito muito, né, em dados. Então, o que me mostra que tem resultado, eu confio. Obviamente, como aconteceu, saiu um artigo falando que a substância cura a pessoa com coronavírus, eu não meti aquilo ali como uma realidade. Aquilo ali é um artigo. A gente precisa replicar no mundo inteiro. As pessoas no mundo inteiro se contaminam de várias maneiras, tá? E têm fisiologias diferentes. A resposta à medicação, àquela substância, ela é diferente. Então, obviamente, a gente tem comprovação quando aquela terapia ela é replicada. Então, se eu sei que hoje, se eu tomo dipirona, diminui a dor, quer dizer que isso já foi replicado várias vezes e funciona. Agora, se eu vier aqui falar para vocês que a flor de uma determinada planta aqui vai curar o Covid e todo mundo vai tomar o chá da planta, isso que é difícil. Então, esses que são o confronto de informações, entendeu, Pedro? As pessoas têm que tentar dar uma filtrada em relação a tudo que é falado, né? Então, e aí gera polêmica, como foi com a hidroxicloroquina, como foi com a Anitta. Então, isso é uma coisa que é complicada. Eu vou falar disso agora, Leandro. Os testes, a gente tem dois tipos de teste, tá, gente? Teste rápido e o teste que é o RT-PCR, que é reação de cadeia de polimerase. Esse teste é um teste específico, tá? Onde ele vai procurar o material genético do vírus. Então, assim, não tem como não dar certo esse resultado, tá? O RT-PCR. Já o teste rápido é meio complicado. O teste rápido ele dosa imunoglobulina, então ele vai pegar coisas no teu sangue que mostram que você entrou em contato com o vírus. A gente tem duas imunoglobulinas que a gente dosa, que são a maioria dos testes, que é IgG e IgM. Essas imunoglobulinas demoram em torno de 5 dias, mais ou menos assim, 7 dias, 5, 7 dias para aparecer no teu sangue se você se contaminou com o Covid, com o SARS-CoV, desculpa. Então, assim, não adianta você chegar e falar, estou com dor de garganta, vou testar. Se não for, e for, por exemplo, ou for, por exemplo, no início, não vai achar. Porque a maioria dos testes tem essas duas imunoglobulinas, a IgM e a IgG. Essas são imunoglobulinas mais tardias. Existe um teste, e isso foi falado na live que eu coloquei com a professora que está participando da criação de um protocolo unificado de amostras, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade, por favor, acessem lá no YouTube, vejam, né? Vou deixar aqui para quem não viu, né? De novo, rapidinho, que essa live dela, pô, foi para mim foi uma das melhores, porque ela esclareceu dúvidas que eu também tinha sobre os testes, mesmo sabendo, e eu não sabia desse teste diferente que eu vou falar agora. Ela falou que tem um teste que ela está preferindo até ver se consegue fazer com que a prefeitura, né, o governo do estado tente adquirir ele,
que é um teste que pega uma outra imunoglobulina, imunoglobulina encontrada, imunoglobulina anticorpo, tá, gente? Imunoglobulina que é encontrada em problemas respiratórios agudos. Ou seja, essa imunoglobulina, que é a IgA, né, parece que só tem um teste que ela viu até agora que detecta a IgA. E o que é bom desse teste que tem IgA? Consegue detectar antes de 5 dias. Pelo menos é o que o teste coloca. Ou seja, você consegue descobrir se você está contaminado bem cedinho. E por que isso é importante? Todo o protocolo de manejo, o que é manejo? O cuidado do paciente pode ser feito de uma maneira totalmente diferente, muitas das vezes até antes de aparecer o sintoma. Então, esse teste, que seria um teste mais legal, ela falou o nome, eu não vou me recordar agora, ela sabe o nome, mas está lá na live que ela falou, é a Luciani, o nome dela, Luciani Faria. E esse seria um teste que é interessante de fazer. Só que, aí vou respondendo um pouco aí que a minha amiga Patrícia falou, tá? Esses testes, né, demoram para serem criados, tá bom? Então, está em falta no mercado porque o mundo todo precisou, né? E esses testes são testes rápidos. Outra coisa que tem que se levar em consideração com o teste rápido e o teste do RT-PCR. O teste rápido, né? Não adianta você testar em qualquer um. Hoje eles estão preferindo testar pessoas que estão com sintomas há mais de 5 a 7 dias. Aí eles testam, tá? O RT-PCR ele é guardado para situações específicas. Pode falar, Leila. Antes de eu completar, pode falar. Desculpa, Bruno, é porque ela disse que o marido produz isso lá na Fiocruz e que o teste já normalizou. É isso que ela falou. Eu não sei qual é o tipo do teste, mas é. Não, não, tá errado? Não Não, normalizou. normalizou na a fábrica que ela falou, eu acho. Acho que eu entendi que ela normalizou lá na fábrica. Ele Ah, tá. fornece para a Ele Fiocruz. fornece, ok. Tá. Não, mas tudo bem. A maioria dos testes que tem rápido aí, nas unidades de saúde, são da Fiocruz, tá? Que é o ponto de referência do Brasil hoje, tá? Para isso. Algumas empresas foram licenciadas, tá? E validados os testes. Se não me engano, são 39 empresas, tá bom? É biomolecular, é isso mesmo. Então, biologia molecular, que é a parte dos anticorpos, né, das imunoglobulinas. Então, são acho que 39 empresas ou 33 empresas que já foram validadas aí pelo Ministério da Saúde para poder comercializar. Então, isso já vai ajudar bastante. Porém, tá, não é possível você comprar isso na farmácia, não é liberado na farmácia. Tá? Ela até colocou o nome aí, Biomeriex. Por quê? Existe toda uma regulamentação. A presidente do Conselho de Farmácia ela deixou isso bem claro. Só vai poder ser comercializado as empresas que são credenciadas. Então, não é qualquer farmácia que vai ter esse teste. Se quando chegar a ter. A princípio, esse teste são para serem feitos pelas autoridades de saúde pública. Ponto. Tá? Em pessoas que são casos suspeitos. O problema que a gente teve dos testes. Demoram. O RT-PCR teve uma quantidade enorme de amostras que chegaram e não deu tempo de fazer. Até a semana retrasada, acho que semana passada, o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo tinha um atraso de 2.000 testes, tá? Para fazer, que ele não estava conseguindo fazer no material humano e não tinha insumo para fazer o teste. Porque o mundo todo precisa. E com isso acaba. Né? Isso é uma coisa que é natural de oferta e procura. E estavam começando já parece que estava chegando uma leva grande de testes que iria melhorar bastante, um acordo que ele fez com a Índia, tudo, também para chegar com a China para chegar a matéria-prima, e isso vai melhorar acho que daqui para frente, né? Eu espero. Mas a gente tem esses dois tipos de teste. Qual o problema do RT-PCR que eu estava falando antes? O RT-PCR ele é feito através da coleta, ou seja, a coleta. Tá, entendi o que você falou. Tá. Depende da máquina, isso aí. Depende da máquina também.
porque a máquina de RT-PCR, que é o ciclador, né, que vai fazer esse teste. O que é o RT-PCR? O RT-PCR, a gente pega o DNA, não, perdão, o material genético do vírus, que é microscópico, e a gente vai fazendo cópias diversas. E por isso que a gente fala que é a reação de cadeia de polimerase. A polimerase, ela faz a cópia do material genético. Então, ela acelera, a gente coloca numa temperatura tal, bota os reagentes certinho, acelera essa cópia, e aí eu saio de uma amostra ínfima de material genético do vírus para uma amostra considerável. A gente geralmente fala que o PCR, ele amplifica a amostra, ele aumenta a quantidade de material genético do vírus. E aí, quando você coloca na máquina, você consegue achar. Tá? Por isso que o PCR ele é o melhor a ser feito. Como eu estava falando do problema, o problema é isso aí, ó, o SWAB, a coleta. O profissional de saúde ele tem que ser instruído a como fazer a coleta correta, e a professora Lucieni falou para mim na live, o maior problema são em relação, não é nem a coleta, mas o armazenamento. Né? À toa que ela está criando esse protocolo aí de armazenamento, tá? Dessa amostra, porque a amostra ela pode ter feito a coleta perfeita. Se ele não trouxe no gelo, na temperatura adequada, não adianta, tá? Então é difícil, porque o profissional ele tem que ser treinado para fazer essa coleta e fazer o armazenamento, das empresas serem treinadas para o transbordo, né, o transporte dessa amostra dentro dos padrões que são exigidos para manter o material genético do vírus viável. Por que eu estou falando isso? Muitos resultados que saem negativo, a gente chama de falso negativo. Por quê? Na hora de coletar ou na hora de transportar, esse material genético aí foi perdido. Então, o erro não foi na coleta ou o erro não foi na hora de fazer o teste, mas às vezes o erro foi no transporte. E é crucial a temperatura para manter o material genético viável, para na hora usar o aparelho e funcionar. Tá? Vamos lá. Isso aí é um outro problema, né? Tem o SWAB convencional, que vocês vão cansar acho que de trabalhar, que é o SWAB de algodão, tá? SWAB de algodão, saiu até um artigo falando disso, tá? Que esse SWAB de algodão, ele ficaria retendo um pouco mais a partícula viral, e quando a gente fosse tentar pegar ali o líquido que o SWAB fica, SWAB, e aí você não vai achar nada. Aí existe um SWAB, que eu acho que é esse que a minha amiga está falando aí, que é o SWAB de Hylon. Ele é de material sintético. E aí ele não retém, não é isso? O material. SWAB é como se fosse um cotonete grande, tá, Mariana? É um cotonete grande, tem uma haste de madeira, e aí tem a parte de algodão que você introduz tanto na cavidade oral quanto na cavidade nasal, tá? Entendeu? Deu para entender? Tá. Então, assim, esse SWAB de Hylon, né? Eu li um artigo que falava que ele seria o melhor que era utilizado. Aí, o que aconteceu? No dia que eu li, bem engraçado isso, Leila. No dia que eu li esse artigo, deu aquele problema lá do impasse dos Estados Unidos comprar o estoque todo chinês de suave de Hylon. E pagou mais caro. Então, parece até uma sina, né? E aí o Brasil ficou sem. Mas foi isso que aconteceu. Eu li num dia, no outro dia aconteceu isso, né? E foi engraçado, mas trágico também, porque vamos também levar em consideração que eles estão passando um problema bem mais crítico que a gente. O boom ele é muito maior. Só em Nova York, a quantidade absurda de pessoas mortas, mais de 20 mil acho, pessoas mortas, foi a última vez que eu vi. 15 a 20 mil. Então, assim, muito mais do que aqui e bem crítico, tá? Pessoal, eu não sei se eu tenho mais alguma informação para passar para vocês. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, alguma ponderação aí, professora Leila? Eu acho que eu tentei fazer um apanhado geral de informações. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou dúvida de alguma coisa sobre tratamento medicamentoso, medicamento, algumas patologias, tá? Como eu sou farmacologista e farmacêutico, eu permeio um pouco na área de patologia e medicamento. Se tiver alguma dúvida, posso ajudar e estou à disposição, tá? Pode perguntar, Mariana. Mariana, quer pegar o microfone? Liga ele e pergunta, meu amor.
Oi, eu liguei aqui, dá para ouvir direitinho? Tá Dá sim. sim. Então, a minha dúvida é uma coisa que eu tô batendo muito a cabeça com isso ultimamente e eu realmente não sei a resposta. Eu tenho dois cachorros em casa e assim como eu e toda a minha família, eles ficam bem, né, agitados por não estar podendo ir na rua e tudo mais. E aí eu queria saber se isso é perigoso para os cachorros, porque tem gente que fala, não leva na rua, porque eles têm que ficar em isolamento também. Tem gente que fala, não, pode levar sim, porque neles não pega. Então, eu queria saber se vocês têm alguma informação para passar nesse quesito. Tá, vamos lá, deixa eu tentar te explicar aqui. Eu tenho um artigo, tá? Eu não consegui parar para ler ele, mas ele fala de contaminação em PET. Deixa eu tentar abrir aqui ele para vocês, rapidinho. Agora qual é? Tem 300 artigos aqui. Deixa eu tentar achar ele aqui, mas eu falo isso sim. Eu não vou te afirmar porque eu não li o artigo, não parei para ler ele, tá? Mas tem um artigo que fala de pets, sim. Deixa eu tentar abrir ele aqui rapidinho. Eu posto projeto aqui para quem não nesse cá tem pelo menos uns 50. Não, mas assim, eu acho, tá? É minha opinião, não li o artigo, que talvez o animal, né, ele possa entrar em contato e não quer dizer que ele vai desenvolver, tá? Porque até saiu há um tempo atrás aí falando que tem uma vacina que é para animal, e aí essa vacina que é animal tem para o coronavírus, e a gente poderia tomar essa vacina que ficaria. Nada disso. O coronavírus do animal é uma outra cepa totalmente diferente, tá? E causa também angústia respiratória, mas não é para a gente tomar vacina do animal, não. Então, assim, é bem complicado a gente algumas pessoas afirmar isso, fizeram até um alarde, eu fiquei chateado até, tentei desmistificar isso, explicando, mas é, é outro tipo de coronavírus. Então, a gente não pode chegar e levar como uma informação real isso, porque os animais se Professor, não. Oi, mas assim, tô eles ouvindo. podem não pegar, não desenvolver o vírus e tal. Mas caso eles tenham alguma contaminação, tipo, não sei, vai que uma pessoa espirrou perto deles ou alguma coisa assim, eles podem passar isso pra gente, não é? Aí achei aqui o artigo. Foi o último que eu abri. Deixa eu botar aqui para vocês. Calma aí. Então, a gente tem o lance todo relacionado a homem, né, com barba. Então, por exemplo, pode ficar ali grudado na barba, né? Tô que foi indicado cortar a barba e eu cortei a barba que eu estava cultivando em casa, porque agora eu tô trafegando na rua. Então, tô com a cara lisa, aí vocês já devem ter visto. E aqui achei o artigo. É o artigo da Science até. E o animal ele poderia estar carregando no pelo, tá? E ele poderia também se contaminar, não desenvolver a doença e transmitir. Quando um animal tem a doença e não transmite, a gente fala que ele é um reservatório. Olha o título desse artigo aqui, ó. Suscetibilidade de pets de uma maneira geral, né? Ferret é roedor, cachorros e gatos e animais domésticos. Então esse artigo ele fala disso. Eu não parei para ler esse artigo. É uma coisa que eu ia ler esse artigo para tentar falar em uma outra live, algo do tipo. Mas eu não sei o que ele descreve ali no artigo, mas ele deve falar alguma coisa sobre suscetibilidade, tá? E aí te responde isso. Então eu não posso te afirmar porque eu não li. Alguém levantou a mão aí, queria fazer uma pergunta, não sei. É a Patrícia, ela tá com o marido dela e ele pode falar aqui alguma coisa sobre o teste, né, Ah, tá, Bruno? ok. Pode ser? Sim, pode falar. Leila, eu só vou. Pode sim, rapidinho, antes de falar, Leila, eu só vou te pedir um favor. Eu vou ter que sair daqui a pouco, tá? Porque eu vou para Magé, Ah, ficar lá, sim. e eu vou dar aula às 6h20.
Então, Ai, eu vou ter Jesus. que sair. Eu vou ter que sair. Tá. Mas eu deixo assim, aberto para todo mundo, tá? Se quiserem entrar em contato comigo de alguma maneira, tá? Peraí, Eu então. tento Peraí, esclarecer alguma Bruno. coisa. Só um instantinho. Ô, Patrícia, ele vai falar um pouco sobre o teste. Ele pode falar nós agradecemos. Pode falar, mas é por causa do Bruno. Se ele quiser mais tempo, a gente se despede do Bruno e ele fala, tá bom? Mas pode botar a fala dele aí, por favor. Yasmin, só um minutinho que o professor responde. Oi, professora. Oi, Bruno, tudo bom? Tá me Tudo. ouvindo? É Patrícia. Sim. Isso. É bem rapidinho, alguma dúvida que o pessoal tiver, vou colocar ele aqui porque ele é meio expert nessas coisas. Espera aí um Que pouquinho, bom. só um minutinho. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me chamo Leandro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Obrigada. Eu que agradeço o espaço. A Patrícia até me colocou para ouvir aqui a explicação do professor Bruno e até me colocou algumas questões. Eu represento, na verdade, uma empresa francesa que tem site de produção também nos Estados Unidos, que trabalha com equipamento para a parte de biologia molecular, né, pela metodologia de PCR, que é uma metodologia extremamente sensível e que tem kits exclusivos para a parte do Covid-19. Né? Até então, estávamos trabalhando com um kit de vírus respiratório que ajudava nessa parte também para identificar se o paciente fazia uma triagem, se o paciente tinha ou não tinha a questão do coronavírus, não com a variável 19, né? Mas hoje já existe exatamente a questão do kit e, na verdade, tem diversas empresas, além da que eu represento, também produzindo kits exclusivamente para a parte do Covid-19. O grande porém nisso tudo é que a boa parte da produção está direcionada na parte de PCR nos Estados Unidos. E o governo dos Estados Unidos, o próprio presidente, o Donald Trump, está impedindo uma série de importações, querendo que seja feito inicialmente um atendimento local antes de que as importações sejam disponibilizadas para os outros países. Outros países, como China, já desenvolveram testes, mas não tão sensíveis, que a gente chama de teste rápido, seriam os testes de monocromatografia. O professor Bruno pode até também falar um pouco sobre isso, né? Comparado ao PCR, não é tão sensível nesse sentido. Né? E recentemente a gente teve até grandes dificuldades de trazer esses kits de PCR também para o Brasil, em função da questão do SWAB. O principal SWAB para a parte de biologia molecular é fabricado na Itália, onde teve uma grande incidência da questão do Covid. Né? E aí nos instruíram a trabalhar até com outros tipos de SWAB, como o professor Bruno até citou, com ponta de rayon. Já tem empresas, inclusive, de São Paulo, que já estão produzindo, mas ainda assim a demanda é muito grande em termos de questão de atender toda uma população. Né? Então, eu tentei contribuir com o que eu tenho de conhecimento. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, me coloca à disposição. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, muito esclarecedor. Essas são questões que não saem para a gente ver, né? Para a gente ouvir. Então, muito obrigada. Bruno, Eu que agradeço. Uma boa tarde. eu é que agradeço. Bruno, Oi. oi. Aí a Yasmin perguntou dos sintomas. A falta de ar pode vir antes ou depois? Agora, se você quiser comentar também a fala dele, eu agradeço, tá? Antes de Não, responder. a fala dele foi excelente, né? A gente tem uma demanda mundial e foi tudo direcionado para os Estados Unidos, foi o que eu tinha falado. E muitas das coisas, né, como na Itália está tudo parado, a gente está com dificuldade de produzir ali o swab específico para a atividade, né? Aí o de rayon que seria o melhor, mas não dá tempo hábil, né? Tá todo mundo precisando, todo mundo tentando produzir, os insumos têm que ser divididos para todo mundo, então isso dificulta também um pouco o processo. E tem que esperar. É igual a gente precisa de respirador, não tem respirador à mão para todo mundo.
Então tem que dividir para todo mundo ter um pouco, né? Para todo mundo tratar um pouco as pessoas. Mas é assim, é excelente. A ideia é biologia molecular, não tem como escapar, né? Como ele falou, tem um ensaio de imunistoquímica, né? Que é o imunocromatografia, que não é tão assim específico como o PCR, né? TPCR, mas são os ensaios que a gente pode estar fazendo. Aqui parece que estão fazendo os três, tá? O rápido, o RT-PCR e menos o imunistoquímica, tá? Eu não sou, obviamente, especialista na área de exames laboratoriais, mas quando eu fiz a live com a professora lá, ela explicou muito bem isso, que são esses três. Aí eu estou falando um pouco também do que eu aprendi lá com ela, essa parte de laboratorial. E um pouco da parte experimental que eu conheço também. Mas deixa eu responder a Yasmin aqui. Yasmin, varia de pessoa para pessoa, tá? Eu vou dar um depoimento pessoal meu. A minha esposa, ela está no front e ela começou a sentir há 15 dias atrás, mais ou menos, 15 não, 14 dias atrás, febre, tá? Teve febre na quinta, aí foi trabalhar, voltou na quinta, na hora do almoço, não conseguiu voltar, não deixei ela voltar porque a febre estava alta. Ficou com febre o dia inteiro, dormiu, acordou sexta com febre, levamos ela no médico, no outro posto de saúde, e ele deu 12 dias de atestado para ela. Ela ficou com febre 3 dias praticamente, depois ela sentiu falta de ar, tá? Eu, por entrar em contato direto com ela, quando chegou no sábado ela já estava melhor, no domingo ela estava legal, no domingo eu comecei a sentir dor de cabeça, falta de ar. E eu não tive febre. Então, assim, os sintomas, eles variam de pessoa para pessoa. Eu não sei se ela teve o Covid, se ela se contaminou com SARS-CoV. E eu não sei se eu também me contaminei. Eu tenho sinusite e eu sinto, às vezes, falta de ar por causa da sinusite. Mas eu nunca senti do jeito que eu senti, tá? Que é uma apreensão muito forte no peito. Eu não sei, eu não fiz o teste, eu não procurei uma unidade de saúde porque os sintomas foram brandos em relação às pessoas que são bem graves. Eu sentia falta de ar, eu ficava cansado, mas eu estava em casa, ali recluso, sem fazer muita coisa, e não tive febre, não tive mais nenhum outro sintoma. Muita dor no corpo, mas nada além de uma outra virose que eu já tinha sentido, tá? E agora essa com uma falta de ar. Então, no domingo fizeram 7 dias, no domingo agora vão fazer 14. Eu já estou bem melhor, mas ainda tenho um pouco de falta de ar. Não é à toa que eu paro às vezes para dar uma respirada por estar falando direto, tá? E eu fiquei em casa. O que eu fiz, Gabriel? Eu tomei medicamento para dor, que é o geralmente indicado dipirona, tá? Não, eu tenho sinusite, isso é recorrente, né? O meu muda o tempo, é recorrente. Mas os sintomas não foram iguais da sinusite, tá? Então eu não sei. Bom, Depois, se eu fizer um teste, ver que eu tive alguma coisa, eu posso falar que eu tive. Até então eu falo que eu não sei, mas foram mais intensos do que estava. A única coisa que eu tomei foi dipirona para dor, tá? Quando eu estava com muita dor, ou seja, foi dipirona SOS, só em caso de muita dor mesmo. E de resto, muita hidratação, tentar me alimentar o melhor possível para tentar manter o meu estado, né, de saúde mantido, tá? Vou responder isso aí que você falou agora. Você está com falta de ar, mas não está resfriada. Então, a falta de ar faz com que você não consiga fazer nada ou é uma falta de ar que dá para você suportar? Porque a gente está já chegando no topo de pessoas, né? Completando os leitos hospitalares. Então, a recomendação, na verdade, que é a recomendação de todas as autoridades de saúde, só estou replicando, é que procurem, se estiverem bem graves, tá? Se sentindo assim, muito mal mesmo, você procurar uma unidade de saúde, tá? Se tiver com uma falta de ar que for suportável, é o que é indicado, tá? E foi o que eu fiz, você fica em casa. Toma um remédio para dor. Eu fiz nebulização com soro, só com soro normalmente, tá? Mais nada. E fui me mantendo, tá? Então, essas foram as medidas que eu tomei respeitando o que as autoridades públicas pediram. E aí é o que eu falo para todo mundo. Se você quiser procurar uma unidade de saúde, o que vai acontecer? Ele vai te analisar,
talvez vá fazer uma coleta sua e vai demorar para sair o resultado e ele vai mandar você voltar para casa, tá? Mas isso fica a critério da pessoa que está sentindo. Eu evitei de ir, por quê? Porque eu sei como é que tá. E o ambiente hospitalar, como os sintomas meus não eram tão eram graves para mim, mas não eram tão graves, eu fiquei com medo de ir e realmente contrair alguma coisa no ambiente hospitalar, porque talvez está cheio. Então, acho que essa foi uma medida que eu adotei por esse motivo, tá? Mas eu não estou falando para você não ir, não. Se você se sentir realmente que não está legal, vá, tá? Só que você pode estar recebendo isso aí, tá? Eu ia falar isso agora, recebendo isso que eu falei, né, de voltar para casa. E tem a questão de ansiedade, né? A gente está muito preocupado com tudo, com dinheiro, com trabalho, com as crianças em casa, estressadas. Isso também dá um pouco de transtorno de ansiedade. E um dos sintomas é a falta de ar, tá? Bruno, Mas aí fica a critério, né, gente? Então, cada um. Isso é uma coisa que todo mundo vai pegar alguma hora, tá, gente? Não tem como. O vírus, ele tá no ar, alguém pode ficar curado e vai passar por isso, e alguém contaminou no ar e outra pessoa pega. Então, se estima aí que mais de 80, 90% da população mundial iria contrair esse vírus, tá? A gente está sim. tentando achatar a curva, né, que é a história toda de perfil de contaminação e de casos confirmados, para não exaurir o sistema de saúde. A ideia é essa, por isso a reclusão. E aí a gente tem que tomar os nossos cuidados, né? Eu vou até tentar, tem até uma nutricionista que eu comecei a entrar em contato com ela, eu vou marcar uma live para ela falar de coisas que são interessantes de serem tomadas, né, para ajudar, né, o perfil da pessoa em casa a ficar bem nutrida. Só um exemplo Bruno, rápido aqui antes de eu você terminar. passa para mim, que eu passo para eles, tá? Ah, tá bom. Não, a live vai estar lá no meu Instagram. Assim que eu confirmar com ela, eu vou fazer uma arte e vou publicar. Então, eu Tá bom. sempre faço isso para as pessoas ficarem cientes. Uma coisa que aconteceu, e vários alunos conversaram comigo, que trabalham em drogaria. Vitamina C. Ah, vitamina C aumenta a imunidade? Tem estudos que falam que sim. E aí as pessoas fizeram o quê? Aumentaram o valor da vitamina C. Hoje você compra a vitamina C por 25, 30 reais, no mínimo. Uma coisa que você pagava menos de 10. Então, lei da oferta e procura. E as pessoas estão correndo atrás de uma solução. Falaram, teve até um artigo que eu li de vitamina D auxiliando na imunidade. Tá, a vitamina D está acabando nas farmácias. Então, por isso que eu tento passar informação dentro da realidade, porque as pessoas todas estão querendo achar uma solução, querendo achar uma cura, porque está todo mundo querendo sair de casa. Está todo mundo cansado de ficar em casa. Isso é normal. Agora, não é qualquer coisa. Já vi chá de várias coisas. Eu vi um senhor falando criolina. Ele pegava uma colher de criolina, botava em 1 litro de água e tomava, que falaram que matava o coronavírus. Então, é difícil, porque a gente escuta tanta coisa, fica bem abismado e alarmado, né, com tudo isso que está passando, porque a gente quer uma cura, uma solução. Tá? Pessoal, acho que eu já dei a contribuição em cima do que eu poderia falar. Se alguém tem alguma dúvida, tá? Vou deixar aqui de novo, já estou acessando para mostrar para vocês aqui os meus contatos das minhas redes sociais que eu estou mais usando. Tem meu telefone aí, tem o meu e-mail, pode estar mandando, tá? A gente só está no momento aí, a Leila pode estar confirmando que a gente está recebendo um monte de trabalho de aluno, então pode ser que eu demore um pouco para responder, mas eu respondo, tá, gente? Então, o que eu queria deixar de mensagem para vocês... Oi. Pode falar, pode falar. Não, eu só ia finalizar com uma mensagem de despedida. Eu queria deixar para vocês, né, um agradecimento, que foi até a finalização que eu coloquei na minha palestra da webconferência, né, agradecer, tá? E deixar a mensagem para vocês que tudo passa, né? A gente tem que ter fé, a gente tem que manter o pensamento positivo, tirar as coisas negativas da nossa vida e só pensar nas coisas positivas, porque tudo passa, né? Se você está passando por um problema hoje, não acha que depois que você resolver ele, que ele vai acabar. Vai surgir um outro e pode ser muito maior do que você passou. Então, você tem que ter cabeça fria, né? Tem que ter, tentar minimizar a ansiedade e ter certeza que tudo passa, assim como o nosso
ilustríssimo Chico Xavier falava sempre, tudo passa, né? Então acho que essa mensagem que eu quero deixar para vocês agora no final é que vocês se mantenham calmos, tentem ver o máximo de informações dentro do concreto. Algumas são loucas, tá? E algumas pessoas estão passando a informação correta. Eu sou uma das, tá, gente? Então não sou o cara. Eu sou uma das pessoas que estão botando a cara a tapa para passar alguma das informações que são comprovadas cientificamente, tá? E aí a gente tem várias pessoas falando um monte de coisa. Eu estou só fazendo o meu papel como profissional de saúde, como cientista e como cidadão, tá? Então, eu queria deixar o meu agradecimento aqui à professora Leila pelo convite, o meu agradecimento a todos vocês por disponibilizarem um pouco da aula de vocês e escutar. E eu peço que, se vocês puderem propagar as informações corretas e as energias boas, façam isso. A gente faz com que as coisas sejam mais suaves e mais tranquilas. Tá, gente? Muito obrigado por tudo aí, Leila. Ô, Bruno, olha, sem palavras, né? Eu não tenho nem como expressar a minha gratidão em nome dos meninos aí, em meu nome também. Deus abençoe você, derrame abundantes graças na sua vida, que você continue estudando, Amém, amém. sendo luz para todos nós. Eu tenho certeza que a guerra de informação hoje, ela foi minimizada graças a você. E quero dizer aos alunos que entrem no Instagram do professor, no YouTube. Ele está sempre postando, informando. Eu tive a alegria de assistir uma parte do trabalho que ele está fazendo. Fiquei muito feliz. E aí, unir o útil ao agradável. Deixei falar quem sabia falar e sabe falar do assunto. Olha, Bruno, muito obrigada e boa aula para você. E quem sabe num próximo encontro a gente não volta a se falar também, né? Quero, quando poder te encontrar, te dar um abraço grande, um beijo, tá? E eu acho que fica aqui, como eu brinco com os meninos, O nosso abraço de purpurina. todos, o nosso abraço de todos os encontros, né, Leila? Sim, Que a sim, gente sempre, quando abraço se do encontra, dá beijo. aquele abraço bem caloroso, né? Isso, é. Então, muitas purpurinas para você, ou seja, muitos aplausos e tudo de bom. Purpurinas, tá, Bruno? Fica com Deus, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Me desculpa não estar falando um pouco mais, eu preciso buscar mais informações e eu preciso realmente sair porque eu vou para Magé. Falou Então, tudo. eu vou dar uma corrida agora que eu tenho que chegar lá porque eu vou dar aula às 6h20. Tá certo, Então, Bruno. mas Obrigada. Eu vou pessoal, ficar com fiquem eles aqui bem, só tá? mais um pouquinho. Isso. Obrigada, Então, as Bruno. orações Deus abençoe. são recebidas com muito amor, tá, Leila? Muito obrigado por tudo, gente. Um abraço. Com certeza. Beijo, Bruno. Queridos, olha, então a nossa aula de natureza e cultura nós vamos fazer na semana que vem, junto com a aula de educação, né? Sociedade, aquele do estudo dirigido, ok? Pode ser? E outra questão importante, eu estou precisando dos grupos, viu? Para eu poder me organizar. Eu vou dar um prazo aí para vocês, de até segunda vocês passarem para Muriel, tá bem? Então, mas eu acho que não passou todos. Passou, Muriel? Deixa eu ver aqui, será que eu estou desatualizada aqui? Espera aí. São 11 grupos. Então, eu só recebi um grupo. Então, Muriel, te agradeço se você puder. Sim, são 11 grupos de 5, tá, queridos? Então, eu agradeço. Hoje eu vou ver se eu lanço as notas de vocês, do primeiro estudo, e desejo tudo de melhor para todos, tá bom? Tá bom, querida, tá, Muriel? Muito obrigada. E o professor Rogério vai colocar a aula no YouTube e vai me mandar o link. Assim que ele me mandar, eu já mando para Muriel e depois coloco aqui também. Tá bom?
Tudo de melhor para vocês. Na semana que vem, a gente se vê às 9 horas, tá? Tudo de bom. Um grande beijo para vocês. Fiquem na paz.